resumo, em 2 semanas eu consegui trabalho. Em 14 dias aqui eu já comecei a trabalhar. Eu cheguei dia 12, lá pelo dia 26 eu já estava trabalhando. Fala pessoal, beleza? Então eu tô aqui no Jardim do Morro para compartilhar para vocês um pouquinho de como está sendo o meu primeiro mês aqui em Portugal. Mas antes de começar, bora dar uma olhada nessa paisagem aqui maravilhosa, tão linda que é essa paisagem, olha só. Olha só, eu já tinha gravado um vídeo falando da minha primeira semana aqui em Portugal. Só que muitas coisas mudaram, minha opinião mudou bastante a respeito daquele vídeo. O vídeo ainda tá lá, se você quiser assistir, corre lá no canal e assiste. Bom, faz um mês que eu tô aqui em Portugal, no dia 12 de abril, porque eu cheguei no dia 12 de março via Espanha, né? Eu vim por Madrid e depois eu vim para Porto. Vou fugir um pouco do sol aqui para a imagem ficar legal. Então, olha só, fica até o final que eu vou te falar o motivo do que eu mudei de opinião naquele vídeo, por que eu tô trazendo essa outra perspectiva em relação àquele vídeo de primeira semana. Primeira semana a gente ainda tá meio que turistando, né? Meio que tendo aquele primeiro impacto com a realidade da Europa, porque de onde eu vim foi lá de Manaus. E a primeira coisa que eu falei naquele vídeo foi o transporte público, que o metrô aqui é uma coisa de outro mundo, cara. Tem transporte público para tudo que é lado aqui no Porto, porque eu tô aqui no Porto, eu moro mais precisamente aqui em Vila Nova de Gaia, bem pertinho aqui do Jardim do Morro. Eu tô assim em questão de 5 minutos aqui no Jardim do Morro. E também outro motivo de eu estar gravando o vídeo de um mês é porque muita coisa aconteceu de lá pra cá. E quando eu estava planejando a minha viagem, ainda lá no Brasil, eu não imaginava que ia acontecer as coisas que aconteceram aqui, que eu vou explicar ao decorrer do vídeo. Por exemplo, para conseguir trabalho aqui, conseguir um trabalho é até que rápido. Lá no primeiro vídeo que eu fiz, falando de uma semana aqui em Portugal, eu falava que era muito difícil conseguir trabalho. Por quê? Porque eu só estava mandando mensagem pelos sites de emprego, OLX, Net Empregos, Sapo. Eu só estava mandando mensagem, eu não estava fazendo ligação. A partir do momento que eu comecei a fazer ligação, a ligar para as pessoas daqui, eu já tinha mais marcações de entrevistas. Por exemplo, uma vez só que eu liguei, na primeira vez que eu liguei, eu já consegui uma entrevista. Só que nesse dia eu fui lá e era bastante longe. Era lá em Gaia, era o lado oposto daqui de Maia. Então eu tinha que pegar o metro e ir até a Trindade, da Trindade eu ia ter que ir para o final de outra estação. Lá no final da outra estação eu tinha que pegar um outro ônibus, que aqui não chama ônibus, é autocarro. E isso tudo para sair 1 da manhã. Só que ficava assim inviável, porque 1 da manhã quase não tem mais transporte nesse horário. Então para mim voltar ia ser complicado. E até foi isso que o patrão falou, que ia ficar inviável realizar esse trabalho. Ele até gostou de mim e tudo mais, mas por conta do transporte, por eu não ter um transporte próprio, eu não fiquei com a vaga. Aí logo na segunda vez que eu liguei, eu tinha ligado para uma padaria, que eu até comentei já em um outro vídeo aqui, que eu tinha ligado para uma padaria. Aí lá na padaria, eu fiz a entrevista, só que a moça, ela queria contratar alguém que tivesse com um cadastro no centro de emprego, que é tipo um Cine daqui, tipo um cadastro de centro de desempregados, porque quem contratasse aquela pessoa daquela lista ia ter certos benefícios. Só que como eu não tinha esse cadastro, eu não fiquei com a vaga, mas ela me indicou para um outro trabalho. Cara, eu fiquei muito feliz, porque aqui indicação funciona. Funciona mais você perguntar das pessoas, e importa, perguntando se tem trabalho, porque aqui tem muita plaquinha, e tu tem indicação, que é mais rápido do que tu ficar mandando mensagens em sites de emprego, por exemplo. E foi assim, uma questão de um telefonema. A dona da padaria ligou para essa restauração, para esse restaurante, e falou assim: olha, tô enviando uma pessoa assim, brasileira e tal, com vontade de trabalhar,
E ela falou assim pra mim: vá lá, segunda-feira, 10 horas. Eu cheguei lá segunda-feira, 10 horas, me deram 2 fardas, comecei a trabalhar. E quando eu estava no Brasil, eu pensava assim, pô, é só ter o contrato de trabalho que eu já dou uma entrada na manifestação de interesse e já tá tudo certo, tudo legalizado. Só que aqui, uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei aqui, os patrões, principalmente aqui na região do Porto, aqui é na região que tem muita gente, que vem muito brasileiro, os patrões têm medo de dar contrato de trabalho para os brasileiros, porque assim, muito brasileiro já deu assim, tipo um golpe assim nos portugueses. Fazia o contrato de trabalho, trabalhava 2 meses, dava entrada na manifestação de interesse e sumia. Só usava o patrão para ter o contrato, para ter a manifestação de interesse. E por isso que eles estão fazendo de outra forma. Eles te dão 1 mês de experiência, pagam tudo certinho, tá? Porque eles estão adaptando isso. Eles te pagam todas as suas horas, mas você também tem que anotar no teu caderninho, provar e tudo. Mas também tomar cuidado para não cair em golpe, para as pessoas não te usarem, né? Para o patrão não só te pegar para você trabalhar de graça e no final do mês não pagar. Tem que ficar atento com isso também. Mas é uma forma, porque eu tava precisando pagar as contas, né? Que eu vim com muita dívida já do Brasil. Então eu queria já... E não só pagar as coisas do Brasil, também pagar as coisas daqui. Pagar arrendamento, pagar alimentação, pagar o cartão de transporte, que inclusive que eu tirei, que salvou muito a minha vida, que eu vou já explicar. Que é um cartão de 40 euros, que você paga uma vez por mês e consegue usufruir o mês todo. Tu pode andar em toda a região metropolitana do Porto. Foi útil. Então, alguns patrões pagam na diária, na semana ou no mês. Então, só depois de um tempo que eles te dão um contrato de trabalho. Pelo menos aqui na região do Porto, os patrões já estão habituados a receber muitos brasileiros, porque eles sabem que lá no Brasil, né, a situação não está fácil, as coisas são difíceis. E eles já sabem esse trâmite de fazer a documentação, mas você também tem que ficar atento. E olha só queria deixar avisado que essa daqui é a minha realidade. Não se baseie na minha realidade, porque cada um tem a sua. E uma coisa é certa, aqui em Portugal as coisas não têm um padrão. Pode ser diferente para ti, diferente para outro. Eu tô falando a minha opinião. Por exemplo, eu tava assistindo um canal de um youtuber brasileiro, na verdade era um casal. O nome do canal deles é Portugal Vida, alguma coisa assim. Se vocês quiserem pesquisar, até pesquisa aí. Eles estão morando no interior do interior. Lá chama Passos Ferreira, alguma coisa assim. Eles falaram em um vídeo que lá não tem transporte público. Tem 2 de manhã e 2 da tarde. E 1 à noite, alguma coisa assim. E aqui não, aqui é totalmente diferente. Aqui tem metro ali, eu vou ali, pego o ônibus, que é outro carro. E uma coisa eu percebi, que o ônibus, ele acaba sendo mais rápido que o metrô, que aqui chama metro, porque o metro tem as estações, né? Às vezes tu tem que trocar de estação, esperar, aí onde tu vai ficar, não fica perto de uma estação, tu tem que andar. Já o ônibus não, o ônibus pega na tua parada e desce já próximo a outra parada, perto do estabelecimento ou do lugar que tu vai. Então às vezes compensa mais ir de ônibus do que de metro. E aquele cartão de 40 euros paga tudo. Falando agora sobre o NIF aqui precisa praticamente para tudo. Para inclusive começar a trabalhar, para te tirar esse cartão, tu precisa de NIF. E assim, para mim não perder tempo, porque eu já queria fazer as coisas, eu paguei, né? Eu confesso que eu paguei 30 euros para tirar o NIF. E pessoal, não pague mais do que 30 euros. Eu já vi gente cobrando 150, 200, 500 para ter um NIF. Cara, o NIF só precisa de uma pessoa portuguesa ou residência para ser responsável por você. Só isso. E o NIF pode ser feito online, então tu pode fazer ainda no Brasil. E assim, se você tem dúvidas sobre como tirar o NIF, você pode entrar em contato comigo que eu te dou uma luz, te explico melhor como achar pessoas de confiança para fazer o NIF para você ainda no Brasil. Também é possível você fazer aqui estando em solo português, só que acaba demorando mais, tem que fazer agendamento, tem que marcar com o CEF, tem que marcar com a finanças e não sei o que. E o online sai em 2, 3 dias no máximo e você já vem com o NIF e já pode
E quando chegar no aeroporto, já pode colocar o teu número de contribuinte nas compras e já começar a fazer teu nome aqui mesmo em Portugal. Em resumo, em 2 semanas eu consegui trabalho. Em 14 dias aqui eu já comecei a trabalhar. Eu cheguei dia 12, lá pelo dia 26 eu já estava trabalhando. E quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia nada sobre empregado de mesa, que eu trabalho empregado de mesa numa restauração, que é num restaurante. Então eu deixei claro, ó, eu não sei nada sobre isso. A única coisa que eu sabia que era chopp. Chopp é uma cerveja, só que aqui até a cerveja é tudo diferente, porque cada copo tem um nome. Então eu não sabia o nome dos copos. Então foi muito legal que teve uma colega lá do trabalho que teve muita paciência para me explicar tudinho, cara. E o pessoal tem muita paciência comigo e eles sabem que lá no Brasil a situação não tá fácil. E pelo menos aqui em Portugal, só no trabalho eu tive muita gente me ajudando e também fora do trabalho, as pessoas me ajudando com informação, os portugueses me ajudando até com arrendamento. Então assim, até o momento eu tive sorte assim de ser bem tratado, não sofri muito preconceito, não teve muita xenofobia, dessas coisas que falo por aí. Eu até tive um caso que eu vou gravar um vídeo só falando sobre um preconceitozinho que eu tive que o português teve com a gente, mas isso fica para um outro vídeo. Para você não perder esse, se inscreve aqui no canal para você ser notificado e ativa o sininho. Então, como que funciona o meu trabalho? Eu chego lá a meio-dia, trabalho até 4 da tarde, de 4 da tarde eu vou para casa ou vou para outro lugar e volto só 8 da noite até 11 da noite. Cara, esse horário é perfeito para mim. Tem gente que não gosta desse horário, mas eu comecei a gostar, porque lá no primeiro vídeo eu falava que o pessoal tinha o costume, né, de acordar tarde, do dia começar só depois das 9 da manhã. E cara, isso é praticamente sensacional, porque eu acordo 10h30, chego no trabalho meio-dia, eu trabalho até as 3, fico passeando por aí, porque aqui eu não canso. E eu sou uma pessoa que gosta de andar, gosta de conhecer, gosta de ver as coisas novas. Então no meu intervalo eu vou passear por aí, e depois eu volto às 8 da noite e vou até 11 da noite. E lá, eu como lá, eu janto lá, eu tomo café lá. Eu posso comer lá, porque quem trabalha em restaurante pode comer no próprio restaurante. E assim, toda restauração funciona assim. Trabalha no almoço de meio-dia até as 3, até as 4 e volta para janta, das 7, das 8 até as 11, meia-noite. Então é um horário normal aqui que eu já me adaptei. Em relação ao contrato de trabalho, o patrão perguntou assim de mim, se eu já tinha manifestação de interesse. Aí eu falei assim que é meio contraditório, né? Para mim ter a manifestação de interesse, eu preciso de ter um contrato. E para mim ter um contrato de trabalho, eu preciso de uma manifestação de interesse. Aí eu falei assim, como eu não tenho, eu só tenho o NIF e o NIS, que eu abri atividade também, eu falei assim pro patrão, ó, o senhor pode me dar uma promessa de trabalho, que a partir da promessa de trabalho, eu posso dar entrada na manifestação de interesse e com a minha manifestação você me dá o contrato. E ele aceitou, tudo bem, topou, me deu os documentos lá para assinar e ele vai me dar a promessa de trabalho para me dar entrada na manifestação de interesse para ele me contratar. Enquanto isso, eu estou recebendo normal pelas minhas horas trabalhadas. E olha só, a vida de imigrante é assim, você tem que topar qualquer trabalho que aparecer. Cara, eu mandei mais de 200 currículos, fiz ligação, mandava mensagem em box, mandava mensagem em recrutamento. Eu ia nos recrutamentos, ia nos RHs e eu fazia de tudo para conseguir. Cara, mas tenha paciência, cara. E tente topar qualquer trabalho, pelo menos para você se regularizar. Depois que você tiver regularizado, aí sim você começa a decidir qual emprego você é. Mas também não deixe as pessoas te usarem, né? Você tem que saber que você não está no teu país e você tem que respeitar a cultura deles. Se você veio de um lugar muito distante, não tem muita base, não tem muito conhecido, não tem gente grande para te ajudar, então você tem que ir começando aos poucos, porque Portugal é você praticamente recomeçar a sua vida. Então, e assim, para tirar o NIS agora tá mais fácil, porque tem o NIS na hora. Quando eu tirei o NIS, eu tive que abrir atividade e depois de abrir atividade que eu fiz o NIS através da minha atividade, porque assim, o certo é a empresa fazer o NIS para você. Só que como eu não queria perder tempo e ser mais rápido, antes de ter esse NIS na hora, eu abri minha atividade e tirei meu NIS através da minha atividade.
Para vocês saberem o que é NIS, NIS é aqueles descontos que você tem, né, como se fosse a Previdência do Brasil, aqueles descontos que você tem na base do teu salário, né? Pode ser salário mínimo ou qualquer salário. Dá por volta de 10 a 15%, não lembro bem de cabeça, mas é por aí, alguma coisa por aí. Então, para ter trabalhos como no McDonald's, Burger King, lugares assim que é tudo certinho, você precisa ter esse NIS. Precisa ter pelo menos o NIS, o NIF e o passaporte. Cara, esses são os documentos mínimos para você trabalhar no Burger King ou no McDonald's ou no KFC, nesses fast foods famosos. E agora eu vou contar uma parte legal para vocês, que logo quando eu cheguei, eu tinha muita dificuldade de entender o português, cara. Eles pedem desculpa toda hora para qualquer coisa, em vez do com licença, eles pedem desculpa. Eu ficava, desculpa pelo quê? Aí depois que eu vim começar a me adaptar com o português deles, que é um pouco diferente do nosso, eu tinha muita dificuldade mesmo de entender, e até que eu comecei a trabalhar lá nesse restaurante, e eles conversam muito, falam muito sobre futebol, então eu comecei a aprender novas gírias, porque lá no Brasil a gente não tem esse costume, né, de consumir conteúdos, músicas, vídeos, novelas de Portugal, mas ao contrário tem muito português escuta Marília Mendonça, escuta Anitta, escuta funk, sabe as letras famosas, sabe música dos anos 80, conhece Roberto Carlos, conhece as novelas, conhece os filmes. Cara, é impressionante a quantidade de coisa que os portugueses consomem do Brasil. E onde que eu fiquei quando eu cheguei aqui? Logo quando eu cheguei, eu fui para um hostel, né, que é a coisa mais baratinha que se tem aqui. Então eu pagava 15 a 20 euros por dia em um hostel. Eu fiquei 10 dias no hostel, depois eu compartilhei uma casa com outros brasileiros, que é até interessante vocês compartilharem também, uma casa com outras pessoas, com outros brasileiros. Como que tu acha os outros brasileiros para dividir casa? Primeiro que tem que ser gente confiável, né, para dividir arrendamento, dividir internet, dividir alimentação e outras coisas. Em grupo de Facebook, em grupo de Telegram, em grupo de WhatsApp, em grupos que tem por aí pela internet. Mas você tem que, novamente, dividir a casa com pessoas que vocês confiam. E até uma dica aí para vocês economizarem também, né? Vão para hostel, depois dividam uma casa com alguém, e depois que você estiver melhor financeiramente, estabilizado, procura um arrendamento, porque arrendamento aqui realmente tá complicado. É uma das coisas mais complicadas de se ter aqui é arrendamento, pelo menos aqui onde eu tô, né? Então vocês têm que decidir o que é melhor para vocês: ter transporte público para tudo que é lado e arrendamento caro, ou arrendamento barato com pouco transporte público, como aquele youtuber lá que eu mencionei no início do vídeo. Pois é, você tem que ver o que é melhor para vocês. E para cá na região do Porto é o que está tendo, né, de oferta de trabalho. É em restaurante, que é restauração, e aqui é difícil ter indústria, mas tem cidades que tem muita indústria, só que precisa de veículo próprio. Aqui no Porto, pelo menos, não faz sentido ter veículo próprio, porque tem transporte público e barato para tudo que é lado. Até pensei em comprar um trotinete, só que eu ia ter só um gasto, porque só o trotinete é 200, 300 euros. Aí com 40 euros mensais eu consigo ir para tudo que é canto, sem preocupação de quebrar peça, de furar pneu, de trocar bateria, nada. Então aqui no Porto, pelo menos, ainda não faz sentido comprar veículo próprio. E eu vim aqui falar que aqui tem muito trabalho em Portugal, independente da idade. Só que a galera não tá procurando trabalho, tá procurando emprego, né? Que aí vir aqui, ter aquele trabalho de escritório, mas não é bem assim. Lá no Brasil, eu tinha um trabalho de escritório, eu trabalhava com marketing de lojas, marketing de uma clínica, fazia parte ali, trabalhava com marketing em geral. Só que aqui eu tô trabalhando em restaurante, tô trabalhando em restauração. E eu tenho um plano, sim, no futuro, de voltar a trabalhar com marketing, só que dessa vez voltado para mim mesmo. E é por isso que, mais uma vez, eu peço que para você que se inscreva aqui no canal, deixa o like, escreva alguma coisa assim, escreva assim: cheguei até o final do vídeo, assisti tudo, só para o vídeo dar mais relevância e alcançar outras pessoas. Então, se você curtiu, se você achou que faltou alguma informação para passar, se eu deixei alguma coisa incompleta, se eu deixei dúvidas, escreva aqui nos comentários que eu vou tentar responder todos vocês.
De momento eu tô respondendo todo mundo que entra no contato comigo no direct. Me siga no Instagram, é Robson Quara, do jeitinho que tá o meu nome aqui no canal, Robson Quara. Me siga lá, comente aqui e vamos lá, tamo junto.